contar para vocês 5 fatores que vão potencializar o seu estudo e o seu processo de aprendizagem. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências. Bom, o processo de aprendizagem, ele acontece em algumas etapas. A primeira delas é o que a gente chama de aquisição do conhecimento, que é basicamente o momento que você está ali recebendo a nova informação, o conteúdo, seja numa aula da faculdade, numa videoaula, seja num livro que você está lendo, um documentário que você está assistindo. Então, esse momento de adquirir o conhecimento é a primeira etapa do processo de aprendizagem. A segunda etapa do processo de aprendizagem é a consolidação daquela memória. Então, sempre que a gente aprende alguma coisa, o cérebro guarda aquela informação, ele ainda não sabe exatamente por quanto tempo você vai precisar daquela informação guardada ali naquele neurônio, mas para que a gente de fato aprenda alguma coisa, a gente precisa pegar aquela informação e guardar e gravar aquela informação lá no nosso neurônio. E esse processo é o que a gente chama de consolidação das nossas memórias. E por fim, a terceira etapa do processo de aprendizagem é o que a gente chama de evocação da memória, que nada mais é que ser capaz de voluntariamente ir lá naquele neurônio e resgatar aquela memória, ou seja, se lembrar do que você estudou, do que você aprendeu. Então, todo o processo de aprendizagem, ele envolve receber a informação, guardar aquela informação e ser capaz de ir lá e relembrar daquela informação. Então isso é bem importante e esses 5 fatores que eu vou mostrar para vocês, eles são independentes da forma de estudo. Inclusive aquela famosa pirâmide de aprendizagem, ela nada mais é que um grande mito da neurociência. E se você quer um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo para vocês explicando por que ela é um mito e o que de fato a gente precisa considerar na hora de estudar. Quando a gente recebe uma informação, o nosso cérebro ele tem que ser capaz de reconhecer se aquela informação ela é importante ou não. 4 dos fatores que eu vou falar para vocês, eles estão relacionados ao momento que a gente está adquirindo a informação. Por quê? Sempre que a gente recebe uma informação, o cérebro precisa saber se aquela informação é importante ou não. Então, se por exemplo eu te dou um número para você anotar no meu telefone, o seu cérebro sabe que depois que você anotou, você já pode esquecer, porque está anotado e quando você precisar, você vai lá e consulta onde você anotou e você tem o meu telefone. Mas, se você está aprendendo algo que você vai precisar lembrar disso depois, então, se você está aprendendo parâmetros para atender o seu paciente, por exemplo, quando você estiver lá no consultório, você precisa, ou lá no hospital, você precisa saber aqueles parâmetros de cabeça. Não dá pra você ir lá, falar com o paciente, olha, espera um pouquinho que eu vou ali conferir. Não, você precisa saber. Então a gente precisa sinalizar para o cérebro o que é importante e que precisa ser guardado e coisas que não são importantes não vão ter essa sinalização. 4 dos fatores que nós vamos falar agora estão relacionados com essas sinalizações para o nosso cérebro de que aquele conteúdo é importante, que ele precisa ser guardado para depois, no futuro próximo ou distante, ser relembrado. O primeiro fator que é extremamente importante durante o momento da aquisição do conhecimento, que sinaliza para o cérebro que aquilo ali é importante, é o foco. Vamos começar falando o que é foco. Para isso, a gente precisa saber qual é a principal função do nosso sistema nervoso. A principal função do sistema nervoso é permitir e promover a nossa interação com o meio. Só que para a gente interagir com o meio, o nosso sistema nervoso está o tempo todo recebendo estímulos desse meio. Então, através dos meus olhos, eu vejo o que está acontecendo. Através dos meus ouvidos, eu ouço o que está acontecendo ao meu redor. Através dos nossos receptores na pele, eu posso sentir a temperatura, enfim. A gente tem vários receptores no nosso corpo justamente para perceber o ambiente e interagir com esse ambiente. E é para isso que o sistema nervoso serve. Só que na hora de estudar, o que você precisa? Ser capaz de ignorar todos os outros estímulos e focar apenas no que você está estudando. Então, essa capacidade de foco, ela é extremamente importante. Ah, mas eu não consigo focar. Mas foco, ele depende de alguns fatores. Lógico que tem a questão da capacidade cognitiva para isso, mas existe uma coisa que você pode fazer que vai melhorar muito a sua capacidade de focar ali na hora de estudar,
que é organização. O planejamento e a organização do seu estudo, ele deve começar antes de você sentar para estudar, de preferência um dia antes. Então você vai organizar a sua agenda para que você tenha ali, eu tenho 2 horas para estudar, então eu vou focar essas 2 horas para estudar, eu não vou pensar em mais nada. Mas eu não consigo, durante o estudo eu fico lembrando de coisas que eu tenho que fazer. Então você vai deixar um bloco de notas lá do lado do seu caderno, do seu computador, enfim. Toda hora que vier um pensamento de coisas que você precisa fazer, você vai lá, anota e esquece. Porque como está anotado, você não vai precisar ficar ali estudando e pensando naquilo, porque você não pode esquecer aquilo, entende? Então precisa de organização. Organização mental, nessa organização de você saber que aquelas 2 horas você tem para estudar e que por isso você não precisa se preocupar com outras coisas, mas também organização do ambiente. Então, lembra que o sistema nervoso, ele tá o tempo todo atento aos estímulos do meio. Então, se tá uma bagunça, se tem barulho de TV, se tem um barulho de som, de rádio ligado, se tem muita informação visual ali, o seu cérebro ele não vai conseguir ignorar porque é muito estímulo. Então, o ideal é diminuir esses estímulos para você conseguir focar. E outra coisa importante, deixar o telefone no modo avião ou, enfim, no silencioso, longe de você, de preferência, porque isso é um estímulo. Toda hora que o telefone toca, mas ele tá vibrando, mas eu não tô olhando. Tá, mas você sabe que ele tá vibrando. Se você sabe que ele tá vibrando, é porque você tá percebendo isso. Seu sistema nervoso tá percebendo isso. E se ele tá percebendo isso, ele tá gastando ali uma energia que ele devia estar gastando na hora de você adquirir esse conhecimento. Então, anule, se possível, a maior quantidade de estímulos ao seu redor para que você consiga focar, porque quando você está focado, isso é uma sinalização para o cérebro que aquela informação é importante e que ela precisa ser guardada e vai. O segundo fator muito importante que vai potencializar a sua capacidade de aprender é o estado de alerta. Então, o nosso cérebro, para aprender, ele precisa estar alerta. Para ele se lembrar daquilo ali depois, ele precisa estar alerta. E o que mantém esse nível de alerta do nosso cérebro são núcleos localizados no tronco encefálico, que são conhecidos como que em conjunto são chamados de formação reticular. Na formação reticular, nós temos vários núcleos que produzem diferentes neurotransmissores, mas 2 deles que são super importantes são a noradrenalina e a acetilcolina. Esses 2 neurotransmissores, eles aumentam o nível de atividade dos neurônios do córtex cerebral. E essas células mais ativas também é uma sinalização para o cérebro de que aquilo ali é importante. Só para vocês terem uma noção assim de comparação, quando acontece alguma coisa que pode colocar, por exemplo, a sua vida em risco, na mesma hora o seu cérebro fica super alerta, porque aquilo ali é importante, você tem que prestar atenção. Então, esse nível de alerta também vai consequentemente ajudar na sua capacidade de foco, porque quanto mais alerta, mais ativas estão as suas células e consequentemente maior vai ser a sua capacidade de foco. O terceiro fator que é super importante durante o seu processo de aprendizado é motivação. Sim, motivação importa e ela vai fazer muita diferença durante o seu processo de aprendizado. Por quê? No cérebro, o que é motivação? É basicamente liberação de dopamina. E a dopamina, quando ela é liberada lá no córtex pré-frontal, ela também é uma forma de sinalização para o nosso cérebro de que aquele conteúdo é importante, aquela situação é importante e precisa ser lembrada. A dopamina ela é produzida em alguns núcleos do tronco encefálico, tanto na substância negra quanto na área tegmental ventral, e quando ela é liberada lá no córtex pré-frontal durante o nosso processo de aprendizado, isso vai sinalizar para o cérebro que aquele conteúdo é importante e que precisa ser lembrado. É claro que não vai ser todos os dias que você vai estar super motivado na hora de estudar, mas se você está num dia ruim, que você não está muito motivado para isso, tenta anotar e deixar ali perto da sua mesa de estudos alguns motivos pelos quais você começou essa jornada de estudo, por que você quer aprender, onde você quer chegar, porque talvez isso vai te ajudar na hora de começar a estudar, a se sentir mais motivado, e essa liberação de dopamina vai te ajudar com certeza na hora de consolidar essas memórias, e isso vai fazer com que você se lembre muito mais desse conteúdo num futuro próximo ou distante.
O quarto fator que é muito importante na hora de estudar são as emoções. Não é à toa que a gente se lembra sempre de coisas muito boas ou muito ruins. Então, se eu te perguntar, por exemplo, o que você almoçou quarta-feira da semana passada? Provavelmente você não se lembra. Ou que roupa você estava segunda-feira? Não sei, eu não faço ideia. Mas por quê? Porque foi um dia comum, um dia que não teve nada muito emocionante. Mas eu me lembro exatamente a roupa que eu estava no dia da minha formatura, sei lá. Quando é algo muito bom ou muito ruim, a gente se lembra. Então, isso mostra que as emoções, elas participam ali do processo de consolidação das nossas memórias. Então, ter uma emoção envolvida vai ser mais um fator que vai mostrar para o nosso cérebro que aquilo ali que a gente está vivendo naquele momento, o conhecimento que a gente está adquirindo ali naquele momento, é importante e precisa ser lembrado. Quem faz o processo de consolidação das nossas memórias é o hipocampo. E o hipocampo, ele também faz parte do sistema límbico, que processa as nossas emoções. Então, exatamente por causa dessa proximidade, desses sistemas, é que as emoções são tão importantes na hora de consolidar as nossas memórias. Então é importante estar emocionado na hora de estudar. É claro que isso não vai acontecer todo dia, mas sempre que possível, esteja pelo menos empolgado, sabe? Eu quero aprender isso porque eu sei que é importante. Isso já vai te dar um ânimo que vai também influenciar na sua motivação e aí você vai estar motivado, você sabe que aquilo ali é importante. E aí isso também pode influenciar até mesmo no seu estado de alerta e capacidade de focar, porque você sabe que aquilo ali que você está fazendo é importante e vai ser lembrado. Então a capacidade de focar, o estado de alerta, a motivação, as emoções envolvidas ali naquele momento, então tudo isso está relacionado com o momento que a gente está adquirindo o conhecimento e tudo isso sinaliza a importância daquele conhecimento para ele ser gravado nos nossos neurônios. O quinto e último fator importante para o processo de aprendizagem, ele agora está relacionado com o momento de consolidação da memória, que é uma boa noite de sono. A consolidação das nossas memórias, elas acontecem principalmente durante o sono, mais especificamente durante o sono REM. REM é uma sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Durante essa fase do sono, é que as nossas memórias, grande parte das memórias são consolidadas. Existem estudos mostrando que também há consolidação das memórias em outras fases do sono, mas a principal é a fase do sono REM. Durante o sono REM, a gente tem um movimento rápido dos olhos, a gente tem um movimento dos músculos responsáveis pela nossa respiração, por exemplo, mas o resto dos nossos músculos estão num estado que a gente chama de atonia muscular, que eles estão paralisados, e é também durante o sono REM que a gente sonha. E nesse momento que acontece tantas coisas no nosso corpo, as nossas memórias são gravadas nos nossos neurônios, a gente possa no futuro resgatar aquelas informações. Então acho que ficou claro que não adianta você estudar 10 horas por dia e não ter uma boa noite de sono, porque é durante o sono que tudo que você estudou durante o dia vai ser guardado lá no seu neurônio. Então você precisa, se você é estudante, se você está aprendendo alguma coisa, na verdade todas as pessoas, precisam dormir durante a noite, precisam dormir um sono de qualidade, porque é durante o sono que tudo que você estudou durante o dia, todas as aulas que você assistiu, os exercícios que você fez, tudo vai ser gravado lá nos seus neurônios de forma mais definitiva, como uma memória de longo prazo durante a noite, mais especificamente durante o sono REM. Assim como não adianta não dormir para estudar, porque estudar à noite já cansado a gente tem menor capacidade de foco, o nosso estado de alerta à noite, se você ficou o dia todo na faculdade ou trabalhando, o seu estado de alerta, o seu estado de vigília não vai ser como durante o dia, a motivação vai estar lá embaixo, quando a gente está cansado, a gente fica mais irritado, então as emoções agora já são emoções negativas, então é importante se organizar, se planejar para que você consiga estudar no momento que você está alerta, que você está motivado
e que você tenha uma boa noite de sono para você poder gravar todo esse conteúdo nos seus neurônios como uma memória de longo prazo e que você possa consultar essa memória no futuro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se sim, curte e compartilha esse vídeo para me ajudar com o crescimento do canal e não se esquece também de me acompanhar lá no Instagram para mais conteúdos. Até mais!